Olá, sejam bem-vindos ao canal Direito em Questão. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar sua curtida e compartilhar com seus amigos. Hoje nós vamos tratar de um assunto que saiu muito na mídia, principalmente nas últimas semanas: estupro de vulnerável. Eu sou a doutora Isabela Pari e eu estou aqui com o Dr. Vital Barbosa, advogado. E aí, Dr. Vital, vamos falar sobre estupro de vulnerável? Vamos falar, doutora, como vai? Tudo bem? Prazer estarmos aqui novamente, falando sobre essas questões de direito. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estupro de vulnerável. Mas antes disso, doutora Isabela, vamos falar um pouco de estupro mesmo, antes de nós entrarmos no estupro de vulnerável. Conceito geral. Conceito geral, porque o estupro está realmente aí vamos dizer assim, é mais familiarizado, infelizmente, é mais familiarizado aí na nossa sociedade. Quando a gente fala em estupro de vulnerável, já tem algum questionamento, algumas dúvidas, Bom, eu fui delegado de polícia, muito tempo na minha vida, aposentei como delegado de polícia, então fiz vários boletins de ocorrências aí, infelizmente, de estupro. E o estupro, ele sofreu, inclusive, alguma alteração ao longo do tempo. Antes, você só poderia ser vítima de estupro somente mulher. Agora não, Com essa nova essa alteração, então, o estupro pode ser tanto vítima mulher quanto homem, desde que seja o quê? Obrigado a praticar uma conjunção carnal ou um ato libidinoso, mediante violência ou grave ameaça. Lembrando, inclusive, que quando a gente fala em estupro, até um casal, que são casados mesmos, se o homem obrigar a mulher a ter uma conjunção carnal com ele está passivo de responder o crime de estupro. Olha que interessante sobre isso. Eu já vi, enquanto eu estava na faculdade, trabalhos de conclusão de curso sobre estupro dentro do casamento. Dentro do casamento. Nossa, você vê como é que a coisa ela é complexa, Ela é complexa. E aí nós temos também depois, nós temos a questão agora do estupro de vulnerável. O que é estupro de vulnerável? Então tem o caput desse artigo, aí o artigo 17A, ele vai ter duas partes. Primeiro, que é um critério objetivo e biológico, ou seja, se você manter conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos, automaticamente você, sendo maior de idade, você estaria praticando o estupro de vulnerável. A segunda parte desse artigo aí diz respeito ao quê? Você manter essa mesma conjunção carnal ou ato libidinoso com pessoas enfermas, têm uma deficiência ou que de alguma forma sejam incapazes de oferecer alguma resistência. Naquele momento. Naquele momento. Então é um exemplo, por exemplo, que nós soubemos pela mídia, pela repercussão social, do médico anestesista que foi preso em flagrante por ter praticado estupro de vulnerável com uma paciente. Ele é anestesista, portanto ele deixou a vítima totalmente vulnerável, sem capacidade nenhuma de resistência, e aí sim a questão da tipificação. Doutor Vital, e pelo fato do próprio médico ter administrado a droga que deixou a paciente vulnerável, há agravante nessa situação? O que nós temos que entender é assim, olha, quando aí falando de uma maneira um pouco mais técnica, você tem lá, depois havendo uma condenação, você tem uma pena base, que tem um mínimo e tem um máximo. E aí tem as circunstâncias, agravantes e atenuantes. Vamos dizer assim, essa situação de dar o quanto da pena, quem vai avaliar é o juiz. Sim. Então envolve sim, lógico, pelas circunstâncias, com certeza vão ter lá as circunstâncias que vão agravar, desde da pena base até uma própria circunstância agravante. E aí você tem que analisar o caso com mais detalhes para saber se tem alguma coisa a mais que possa, alguma circunstância que possa realmente agravar a pena. O interessante ali é que foi preso em flagrante, Sim. Que é interessante, E a questão do flagrante, doutor Vital, foi realizado um vídeo, que os funcionários, enfermeiros ali do hospital gravaram porque suspeitavam de algo estranho ali naquele médico. Aquele vídeo é considerado um flagrante? Não é um vídeo em si. O vídeo não é considerado flagrante. Flagrante é a situação, Então até o flagrante vem lá do latim, flagrare, que é está acontecendo naquele exato momento. Você vai
a moldar uma conduta, primeiro ao fato típico, e depois você vai avaliar de acordo com o artigo 302 do Código de Processo Penal, se aquelas circunstâncias estão lá dentro dos requisitos de uma situação flagrancial. Quais são? Ou o crime está acontecendo, ou acaba de acontecer, ou então, né, o autor ele é surpreendido logo depois, né, com instrumentos que façam presumir que ele tenha sido realmente o autor do crime. Naquele caso, logo que eles filmaram, né, eles já chamaram a polícia, portanto acabou de acontecer. Ele estava ali ainda na cena do crime. Né, os policiais chegaram, viram a filmagem e deram a voz de prisão. Um flagrante, assim, no meu entendimento, legal, né? Estava dentro do artigo 302, então houve o crime, houve a materialidade do crime, então o crime existiu e a situação flagrancial também existiu. A filmagem por si só não tem nenhuma irregularidade. Vou te dar um exemplo. Hoje nós estamos assim monitorados praticamente, né? Cada vez mais monitorados. Você vai às ruas, tem muitas câmeras públicas. E quantos crimes são elucidados por conta dessas filmagens? Vários. Filmagens de segurança, de condomínios, né? De condomínios, então, lógico, são locais públicos, né? Sim. Mas ali, embora seja um local reservado, porque era uma instituição particular, o que os funcionários fizeram, no meu entendimento, perfeitamente legal. Tá? Perfeitamente legal. Não foi uma filmagem legal. Não foi um abuso, não foi nada que possa caracterizar ali uma prova ilícita. Isso no nosso entendimento de quem foi delegado de polícia por muito tempo. Agora, como falando de defesa um pouco, a defesa obviamente ela tem que verificar algumas vulnerabilidades, né, diante de uma situação e tentar as suas teses. Os pontos a serem atacados. Os pontos a serem atacados. É perfeitamente normal também, né? E tá tudo bem em relação a isso, porque é o trabalho do advogado de defesa. É o trabalho do advogado de defesa. Ele tem que verificar, olha, se eu tenho um vídeo, eu tenho uma filmagem do meu cliente praticando um crime, então aquele ditado, contra fatos não há argumentos. Sim. Será que não há, né? Então a gente vai analisar todo um contexto, verificar se aquela filmagem foi feita em circunstâncias realmente legais, se há pelo menos algum indício de irregularidade, ele tem que levantar, ele tem que fazer o trabalho dele. Isso é até importante para a gente falar para os nossos espectadores que o advogado, ele está fazendo o seu trabalho, está de acordo com a lei. Sim, não foi o advogado que cometeu o crime. Não foi, né? Hoje, por exemplo, para quem foi delegado de polícia, quase 30 anos assim, trabalhando na Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo, e hoje como advogado, a nossa visão, ela não muda num aspecto. Por quê? Porque você tem que ser profissional. Enquanto você é juiz, você é um juiz, enquanto é promotor, dentro das atribuições do promotor, enquanto delegado sim, enquanto advogado também. Sim. O trabalho do advogado é justamente o quê? Primeiro, fazer com que o seu cliente, né, seja, vamos dizer, sujeitado, seria essa palavra, né? Tem uma defesa, né? Que ele possa, na verdade, ter o direito da ampla defesa e que não tenha nenhuma violação nesse sentido. Então, primeiro é isso, ele vai resguardar, né, os direitos do cliente dele. Sim. Né? E que ele tenha a pena justa. Essa é a realidade. Em alguns casos, não tendo possibilidade de defesa, pelo menos que ele lute para que tenha a pena justa, o mínimo possível. Né? Em outros casos, havendo sim a possibilidade de defesa, ele tem que, de uma absolvição, vamos dizer assim, ele tem que lutar por isso. Sim. É bom que também as pessoas saibam que advogado não defende bandido, né? É um direito constitucional a defesa, né? Sim. Então, a gente está exercendo um direito pela pessoa que está ali presa, enfim. Na verdade, o advogado criminalista, ele vai defender a causa. Ele tem que defender uma causa. Isso não quer dizer que ele seja conivente com o crime. Né? São diferentes. Uma coisa é você ser contratado para que você faça uma defesa. Outra coisa é você ser conivente com isso. Sim. São coisas totalmente diferentes. E todos têm direito a uma defesa. Todos têm direito a um advogado. Né? E obviamente que o advogado que pegaram a causa, por mais, vamos dizer assim, que tem uma repercussão, né, ruim, né? Advogado criminalista não é uma vida assim tão fácil, né? E não é qualquer um que consegue ser, né? Porque assim, ser delegado de polícia como eu fui, é fácil. Você, em tese, é o herói, né? O promotor tá lá na acusação. Agora, advogado,
Quando ele pega um caso de repercussão, em que todos sabem que aquele foi um crime, vamos dizer assim, bárbaro, e ele mesmo assim se predispõe a defender o cliente dele, né, é algo muito desafiador. Muito desafiador. Exatamente, é desafiador. E assim, para os advogados criminalistas, é o nosso respeito, né? Com certeza, o Total. nosso respeito para qualquer advogado. Né? Sem advogado, né, não há justiça. E com essa frase jurídica, a gente encerra mais um vídeo aqui do canal Direito em Questão, né, Dr. Vital? Esperamos ter esclarecido um pouco essa questão do estupro e do estupro de vulnerável, né, de uma linguagem bem coloquial. A nossa ideia aqui não é dar aula de direito, não é essa a nossa questão, é muito mais esclarecer um pouco para o público em geral, para a sociedade em geral. Portanto, dão lá o like, né? Se inscrevam no nosso canal, compartilhem, comentem. E com certeza nós estaremos aí passando muito mais informações com outros vídeos que virão. Conteúdo de qualidade e jurídico é aqui no canal Direito em Questão, né, Dr. Vital? Com certeza. Até a próxima, pessoal!